Quando você vai se alimentar, mesmo em casa, você chegou em casa, vai se alimentar e observar que a alimentação que você vai ingerir, ela não tem o sabor que você esperava, você não vai se alimentar. Você não gosta, você simplesmente vai procurar outra coisa para se alimentar. Assim é um inseto. Se você tratar a planta, você nutrir a planta bem nutrida, isso significa dizer que a hora que ele for sugar a seiva, que ele for sugar os aminoácidos, que ele for efetuar a sua alimentação, o sabor não é favorável ao paladar do inseto. E com isso ele vai o quê? Ele vai deixar de se alimentar. Se ele deixar de se alimentar... Olá, estamos aqui por mais um vídeo. Hoje nós vamos falar a respeito de uma praga que até a meados de 2012, 2010 e até 2012 era considerado como praga secundária do milho. Praga essa que hoje ela passou a ser praga primária. Qual que seria essa praga? O pulgão do milho. Tá? O pulgão do milho é uma espécie que ele apresenta em aglomerado de uma grande população. A grande população ele fica em colônia, tá? E ele tem a presença de um cascudo. Só que é uma praga muito pequena que apresenta uma presença de um cascudo, certo? E se habita em colônia. O que vem a ser esse pulgão? Esse pulgão é um inseto que ele se alimenta da seiva elaborada da planta. Tá? E ele tem as características principais, no momento que ele está se alimentando, ele vai absorver todos os aminoácidos da planta. Além de absorver todos os aminoácidos, ele vai retirar todos os macros e micronutrientes dessa planta. Tá? Com isso, deixando ela com grande deficiência de macros e micronutrientes e de aminoácidos, tá? A planta tende-se a amarelar e vai até causar a morte total dessa planta. Um detalhe importante, no momento que ela está se alimentando e retirando todos os macros e micronutrientes, mais os aminoácidos, ele efetua uma secreção. Essa secreção é tipo um material açucarado. E esse material açucarado, ele gera a formação depois da fumagina. A fumagina já é uma porta de entrada para fungo e bactéria. O que o pulgão do milho traz hoje de prejuízo às lavouras hoje nos principais estados brasileiros produtivos? O pulgão do milho ele traz um prejuízo acima do nível de danos econômicos, até de 40% de perca total na lavoura. Tá? Então isso aí já foi comprovado. Nos milhos safrinha do ano de 2018, do ano de 2019, tem muitas áreas de lavoura que ocorreu perca de 40%. Por quê? O pulgão ele é um excelente transmissor do mosaico. Então, ele é um inseto que ele apresenta característica que determinados insetos da população têm asa e determinados insetos da população não têm asa. Com isso, aqueles insetos que têm asa, eles têm uma grande facilidade em deslocar de um local para outro, gerando a formação de uma nova população. Tá? O outro detalhe mais importante ainda dessa característica desse pulgão, ele apresenta a reprodução dele é assexuada. O que quer dizer reprodução assexuada? Ele independe do macho para se multiplicar, para se reproduzir. Consegue ter uma multiplicação da população muito rápido, porque não depende do macho para se reproduzir. E a fêmea também, ela não libera ovo, ela não tem fase de ovo, ela já libera diretamente a ninfa, já formada. Então, por isso que a população dele aumenta muito rápido, porque você não tem aquela fase igual nos outros insetos, que do ovo depois vai para a ninfa. Ela já ocorre a secreção direto da ninfa. Com isso, a população tende a crescer cada vez mais rápido. Como efetuar esse controle populacional do pulgão do milho? Primeiro, nós temos vários métodos em efetuar esse controle. Nós temos um método manejo integrado, ou seja, são várias técnicas para você pegar e estar efetuando esse controle do pulgão do milho. Você pode partir desde da correção do solo, do pH, do tratamento de solo, tá? Até
a formação, por exemplo, do tratamento de semente, que é muito importante. Hoje já tem produtos no mercado que você pode efetuar o tratamento de semente, o qual vai ocorrer uma proteção aí por um período aí de até de 20 dias pós-plantio, tá? Esse é um dos métodos. Hoje nós temos também um método para o controle do pulgão, tá? Principalmente que muitos produtores rurais utilizam, principalmente na agricultura orgânica, são os métodos utilizando produtos naturais. Então você tem como produto natural para se aplicar no controle do pulgão, do milho, você tem o ácido piralenhoso, tá? Você tem o óleo de nim, o óleo de citronela, o óleo de andiroba, são todos produtos naturais que conseguem estar fazendo um controle aí em relação aí ao pulgão do milho com grande facilidade, tá? E temos também, para efetuar esse controle, porque à medida que esse pulgão vai desenvolvendo e sugando todos os aminoácidos da planta, principalmente no milho, quando ocorrer a formação da espiga, você vai ter um problema muito sério nessa formação de espiga, porque vai ter muita falha, tá? Então, a partir do momento que retira macro-micronutriente da planta, ela vai diminuindo a resistência. Com isso, na hora da formação do fruto, você vai ter uma grande falha aí, né, nessa formação do fruto. Por isso que consegue reduzir muito a produtividade. E além do mais, essa espécie tem uma grande facilidade, se ela estiver contaminada, tiver determinada área de cana próximo à sua lavoura de milho, isso significa dizer que tem uma grande chance desse pulgão estar contaminado com mosaico. Se ele estiver contaminado com mosaico, ele vai transmitir o mosaico para o milho, e com isso você vai ter uma grande perca em termos de formação da espiga e formação do fruto, tá? Com isso vai ter uma redução muito grande de produtividade. Então tem uma grande facilidade aí em transmitir o mosaico. Você tem como controle também, você pode utilizar técnicas nutricionais para efetuar o controle aí do pulgão. Então, muitas das vezes o produtor rural ele deixa de considerar a nutrição de planta. A nutrição de planta é muito importante para o controle do pulgão. Por quê? O pulgão, se uma planta estiver bem nutrida, dificilmente o pulgão vai ter facilidade em atacar essa planta. Por quê? O pulgão, ele não consegue se alimentar de planta bem nutrida em termos de cálcio. O cálcio é um excelente repelente para o pulgão. Então, se você tiver, toda vez que você efetuar plantio de milho, deva fazer no mínimo 2 aplicações de cálcio. Se você fizer 2 aplicações de cálcio, dificilmente você vai ter problema do ataque do pulgão. Já é um método preventivo e realmente funciona, tá? Utilizar enxofre. Enxofre também é muito importante. Todas as aplicações que você for utilizar na sua lavoura, deva utilizar principalmente um pouco de enxofre, tá? Que o enxofre é um excelente repelente aí ao controle do pulgão. Então nós temos aí 2 técnicas importantes em termos de nutrição, porque a planta ela necessita de enxofre e ela necessita de cálcio. Então, se você utilizar cálcio e utilizar enxofre, você já está com um ponto na frente em termos de controle, tá? Que hoje a melhor coisa que tem é você evitar o máximo possível em termos de usar agrotóxico. Por quê? O custo operacional é muito alto. Então nós temos de trabalhar primeiro com métodos preventivos para diminuir esse custo operacional. Então nós temos várias técnicas, várias maneiras de você estar atuando para baixar essa população de pulgão. Se você tiver acesso também, quando for efetuar a aplicação, adicione um pouco de óleo de citronela, óleo de andiroba, você também vai conseguir baixar também bem a população, porque são produtos altamente repelentes aí a essa espécie. E um detalhe importante também, que não pode esquecer, que quando a lavoura estiver na fase inicial de infestação, você tem uma outra opção também para ser utilizada. Hoje nós temos no mercado vários produtos que podem efetuar esse controle sem ser muito agressivo ao meio ambiente, que são os produtos biológicos. O que vem a ser esses produtos biológicos? São produtos criados em laboratório,
tá? Você tem parasitoide, que vai paralisar aí o pulgão, vai atacar o pulgão, vai paralisar a espécie de pulgão, tá? Você tem como criar predadores em laboratório, certo? Os predadores, por exemplo, a joaninha, a tesourinha, você pode reproduzir esses predadores em laboratório, certo? E tá distribuindo na sua lavoura, tá? Com isso você tem uma redução rapidamente da população de pulgão, tá? Então são métodos que não é agressivo ao meio ambiente, tá? E que você tem um baixo custo operacional, tá? E quando você tem uma população muito grande, você não teve prazo de efetuar esses métodos preventivos, tá? Aí você vai ter de optar aí por técnicas mais agressivas, certo? São técnicas que você tem que ser recomendada para o engenheiro agrônomo e tá seguindo as suas normas técnicas, tá? De recomendações dentro dos padrões estimulados pelo Ministério da Agricultura, tá? E pelo IMA, tá? Isso você pode estar utilizando aí produtos à base de neocotinoide. Esses produtos que têm essa substância neocotinoide são produtos que já, quando entram em contato com o pulgão, já mata essas espécies instantâneas, ou seja, são produtos mais agressivos, tá? Que é considerado como agrotóxico, tá? Então, o princípio ativo neocotinoide, você consegue ter um excelente resultado em termos de controle do pulgão. Esse controle, utilizando esse princípio ativo, é o que nós consideramos aí como controle químico, tá? Então, hoje no mercado, você se encontra vários produtos que têm esse princípio ativo aí no mercado, tá? Não tem o registro, às vezes não tem o registro exclusivo para o pulgão, mas tem o princípio ativo aí, o neocotinoide, que é um excelente produto para o controle do pulgão, tá? Mas o que eu tenho a falar para vocês para você estar trabalhando em cima de várias técnicas para você conseguir ter um excelente resultado em termos de manejo dessa praga. Principalmente agora, né, nessa safra de 2019 para 2020, como a chuva está cada vez mais atrasando, isso significa dizer que pode ocorrer na safrinha um período aí de grande ataque aí dessa espécie. Então o produtor rural deve estar consciente disso, porque no ano da safra de 2018 para 2019, na safrinha de 2019 foi colhido que várias regiões do estado de Minas, Goiás, Mato Grosso, Bahia, teve um grande ataque da espécie aí do pulgão, tá? Só que pegou os produtores desprevenidos, tá? Porque eles não esperavam que essa praga ia passar de uma praga secundária. O que vem a ser uma praga secundária? Uma praga que o produtor não dava muita mínima importância em termos de danos econômicos. Ela sempre estava dentro, a população dela se encontrava dentro do nível econômico, então ele não considerava ali como perda, tá? Então ela passou da fase de praga secundária para a fase de praga primária. Tá? Hoje, o produtor rural está bem consciente que mesmo utilizando variedades resistentes a essa espécie, ela ainda continua atacando mesmo essas variedades que é considerada variedade resistente, ou seja, tem de efetuar o controle, tem que fazer o monitoramento e está efetuando o controle, tá? Então o que eu tenho a dizer para vocês que une todas as técnicas, desde do preparo do solo, do local onde vai efetuar o plantio, verifica se não tem plantação hospedeira próximo, principalmente você plantar uma lavoura de milho que está na divisa com a área de cana, automaticamente é certeza que você vai ter problema sério. Tá? Então, se você se a sua área que você está plantando de milho tem cana próxima, pode ter cuidado em relação ao pulgão, porque você vai ter problema sério, porque a cana é um excelente hospedeiro para o pulgão. E além de você ter problema sério com o pulgão, você tem uma grande chance desse pulgão estar contaminado com o vírus do mosaico. Tá? Se você estiver contaminado com o vírus do mosaico, ele vai te trazer ainda mais prejuízo. Então, se for efetuado determinado plantio
próximo à lavoura de cana, isso significa dizer que você tem que ter uma atenção maior desde do preparo do solo, do tratamento de semente, tá? E um acompanhamento mais de perto e rigoroso em termos do controle dessa praga. Principalmente, no mínimo você tá indo até a lavoura fazer o monitoramento de 3 em 3 dias, tá? Que aí você vai pegar na fase inicial, o qual vai ser bem mais fácil você pegar e efetuar esse controle, tá? E utilizar vários métodos preventivos, pós-plantio, você trazer a planta bem nutrida, utilizando esses produtos aí que eu te falei, que você pode estar utilizando, que é o cálcio, não esquecer do cálcio. O cálcio deve fazer no mínimo 2 aplicações no milho. Se for utilizar um manganês, utilize um manganês que tem enxofre, utilize um enxofre concentrado, pelo menos umas 2 aplicações de enxofre, tá? Com isso você vai conseguir aí dificultar a entrada dessa praga na sua lavoura, tá? Então, utilizando esses métodos preventivos e depois trabalhar em cima de técnicas, se ocorrer ainda, se o nível de infestação aí, a pressão estiver grande, se você observar que a pressão está aumentando, procura trabalhar com produtos biológicos, né? Mesmo utilizando aí as técnicas de nutrição, procura acrescentar um biológico para ser mais preventivo, tá? E com isso você vai conseguir reduzir o custo e ter sucesso. Que hoje o potencial de milho é chegar a 240 sacas por hectare. Então você produzir 220 sacas por hectare de milho não é difícil. Basta você ter um controle eficiente tanto da parte nutricional quanto o controle de praga, tá? Que hoje é considerado o mais importante ainda, é o controle de praga. E esse controle de praga, você vai só ter sucesso nesse controle de praga se você pegar e tiver um controle nutricional bem equilibrado. Então, se eu tiver um controle nutricional bem equilibrado, vai facilitar o efetuar o controle de praga. Por quê? Quando você vai se alimentar, mesmo em casa, você chegou em casa, vai se alimentar e observar que a alimentação que você vai ingerir, ela não tem o sabor que você esperava, você não vai se alimentar. Você não gosta, você simplesmente vai procurar outra coisa para se alimentar. Assim é um inseto. Se você tratar a planta, você nutrir a planta bem nutrida, isso significa dizer que a hora que ele for sugar a seiva, que ele for sugar os aminoácidos, que ele for efetuar a sua alimentação, o sabor não é favorável ao paladar do inseto. E com isso ele vai o quê? Ele vai deixar de se alimentar, tá? Se ele deixar de se alimentar, se diminuir a alimentação e deixar de se alimentar, você vai estar efetuando um controle em relação à população desse inseto. Tá? Por isso que é muito importante, e eu estou salientando, o produtor rural dar atenção à parte nutricional e não pensar que só aplicando adubo na base vai conseguir produzir. Tá? Ele consegue produzir aplicando adubo na base, bastante adubo na base, eu consegui produzir uma quantidade que seja o quê? Que seja normal, uma quantidade básica, tá? Uma produção básica. E hoje, o produtor rural hoje não pode pensar em produção básica, hoje tem que pensar em teto produtivo, que só vai ficar no mercado se tiver um teto alto produtivo e com baixo custo operacional, porque senão ele não fica no mercado. Se ele pensar em produção básica, eu vou produzir para mim 160 sacas de milho, 150 sacas de milho por hectare, para mim tá bom. Se der uma queda de preço na época após colheita, ele dificilmente vai conseguir se manter no mercado para efetuar o próximo plantio, tá? Então, se ele tiver em mente que ele falar assim, eu vou cuidar, vou monitorar minha lavoura, vou fazer todos os passo a passo, e quero produzir o teto máximo produtivo que esse híbrido está me fornecendo, então eu verifiquei que esse híbrido tem potencial máximo, principalmente nas áreas de sequeira, de chegar a 220 sacas por hectare. Então eu quero chegar aos 220 sacas por hectare, ou seja, eu vou fazer um tratamento de base bem feito, vou fazer um monitoramento rigoroso, vou fazer uma parte nutricional bem feita, tá? Vou fazer um controle de praga bem feito e quero chegar no meu teto máximo produtivo. Então, a partir do momento que eu chegar no meu teto máximo produtivo,
a chance de mim se manter no mercado é muito maior em relação aos outros que pensam totalmente diferente. Ele já pensa em ter gasto, mas ele não tem gasto, mas ele também não tem produção. Quais são as culturas que ele ataca? O pulgão é uma espécie que hoje é considerada como praga primária. Saiu de praga secundária para praga primária, principalmente nas lavouras de milho, tá? Mas ele ataca também várias outras culturas, principalmente na linha de HF, couve, ele ataca acerola, ele ataca várias outras plantas, tá? Mas que era considerado como praga secundária era nas lavouras de milho, e hoje é considerado como praga primária. E como que eu identifico ele na lavoura? Para você efetuar a identificação desse pulgão, é só você chegar e observar o cartucho do milho, porque ele fica alojado dentro do cartucho do milho. É uma espécie pequena que tem o formato de um cascudo, e ele fica agrupado numa grande população. Tá? Então, por exemplo, numa folha de milho você pode encontrar até 500 mil espécies desse inseto numa única folha. E quais são os fatores climáticos que vão favorecer o aparecimento dele? Os fatores climáticos que favorecem o aparecimento dessa espécie, principalmente a temperatura aí em torno aí de 26 graus até 35 graus e tendo umidade relativa do ar. Com isso, é um fator essencial para o desenvolvimento dessa espécie. Essa espécie, ela pode atacar em conjunto com outra praga? Sim, você pode ter o ataque tanto do pulgão quanto da cigarrinha. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Isso aí é muito normal isso acontecer. Então você pode ter o ataque tanto do pulgão quanto da cigarrinha. Os dois é um problema muito sério. Tá? São duas espécies que têm um grande objetivo em transmitir doenças, principalmente mosaico. E nesse caso, o ideal seria fazer o controle uma de cada vez ou fazer o controle das pragas juntos? O controle das espécies, o que você vai ter? Vai depender daquela tecnologia que você estiver utilizando. Se você tem duas pragas atacando a sua lavoura, automaticamente você vai ter de adotar um manejo integrado, ou seja, utilizando várias técnicas, você efetuar o controle das duas ao mesmo tempo. Por quê? Se você for controlar uma e deixar a outra, você vai diminuir os danos econômicos de uma, mas a outra está aumentando o dano econômico. Automaticamente, para fazer o balanceamento, você está ocorrendo perda de produção, a mesma coisa. Então, você vai ter de adotar medidas e critérios que você efetua o controle das duas ao mesmo tempo. Tá? Então, se você for efetuar um controle utilizando produtos naturais, que é parte nutricional da planta, com isso você está aumentando a resistência da planta, você está controlando as duas ao mesmo tempo. Se você for utilizar produtos produtos naturais de origem natural, são repelentes. Esses repelentes têm uma facilidade em estar controlando aí as duas espécies ao mesmo tempo, principalmente se você estiver usando óleo de ninho, citronela, ácido peralunhoso, e estiver também utilizando enxofre, certo? Então essas substâncias têm uma grande facilidade aí em efetuar o controle de várias espécies de praga. Tá? Quando for no trabalho, você for efetuar o trabalho biológico, aí você vai ter que efetuar o trabalho específico para cada espécie ao mesmo tempo. Tá? Se você for utilizar determinados predadores ou determinados produtos biológicos, aí tem que ser cada um específico para cada espécie. Aí tem de utilizar os dois ao mesmo tempo. Isso aí é muito importante, você estar fazendo esse acompanhamento e verificando aí o controle de uma ou mais pragas ao mesmo tempo na lavoura. Então é isso. Se esse vídeo te ajudou, manda para alguém que você acha que vai ajudar também. Se ficou alguma dúvida, se algo não ficou muito claro, deixa os comentários que eu irei responder. Então é isso. Tchau e muito obrigado.